Vamos agora, pastor, então, no quadro Você Pergunta e Nós Respondemos. A primeira pergunta, pastor, vem da nossa ouvinte Andréia. Ela diz assim: existe na Bíblia algum filho de um servo de Deus que não seja crente? Todo filho de crente tem que ser crente? Eu quero dizer que nós temos na Bíblia o caso de Samuel, profeta de Deus reconhecidamente, como se lê em 1 Samuel capítulo 3, versículo 19, se dá o testemunho da autenticidade da sua vida junto a Deus. E todo Israel, desde Dan até Berseba, conheceu que Samuel estava confirmado por profeta do Senhor. E temos, então, os seus filhos agindo dolosamente e moralmente, manchando e escandalizando o próprio nome de Deus, porque como encarregados do serviço do templo, agiam de modo impróprio e cometendo torpezas. E quando foi então para a sucessão de Samuel, que já estava idoso, eles não puderam colocar os filhos dele, um dos dois, no lugar do pai, porque não agiam corretamente. Nós temos o caso de Davi, o homem segundo o coração de Deus, cujos filhos cometeram erros colossais. Inclusive Absalão chegou a destituir o próprio pai, furtando o coração dos súditos de Davi, seu pai, durante 4 anos. E conseguiu, e seu pai foi obrigado a retirar-se da cidade, porque ele assumiu o governo. Agora, nós queremos dizer que hoje existe um tipo assim de frase muito popular: filho de peixe, peixinho é; filho de crente, crentinho é. Não é verdade isso. Tanto o pai como o filho têm opções. O pai pode escolher ser um cristão e o filho não. E não pode haver obrigação, quer dizer, forçar o filho a se tornar um cristão. Há um tempo, um limite em que o pai se vê recomendado pela Bíblia Sagrada que oriente seu filho, biblicamente. Mas há uma idade em que ele toma já a sua própria direção e pode escolher outra coisa. Não é possível também alguém dizer como certo: eu nasci na graça. Essa expressão é incorreta. Ninguém nasce na graça. A graça nós recebemos. A graça de Deus se manifestou, trazendo salvação a todos os homens. Essa graça é oferecida a todos, mas nem todos querem aceitá-la. Então, a condição sine qua non, única, é a que está em João, capítulo 1 e versículo 12. Mas a todos que o receberam e creram no seu nome, deu-lhes o direito de serem feitos filhos de Deus. E na carta de 1 João, capítulo 3, versículos 1 a 3, o apóstolo chama a nossa atenção para o privilégio de sermos considerados filhos de Deus, não por nascimento, mas por recebimento. Repetindo o texto, 1 João, capítulo 3, versículos 1 a 3. Vede quão grande amor nos tem concedido o Pai, que fôssemos chamados filhos de Deus. Por isso o mundo não nos conhece, e porque não conhece a Ele. Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não é manifestado o que havemos de ser. Mas sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque assim como é, o veremos. Então este versículo 2 diz: amados, agora, advérbio de tempo. Todo ser humano, ele tem esse período, essa hora, que chamamos agora. Agora, quando recebeu a Cristo como Salvador, Senhor, pode ser chamado de filho de Deus.
E quero dizer que a palavra de João 1:12, ela não é limitada para um grupo especial de 144 mil pessoas, que só eles são declarados filhos de Deus. É um número incontável, todos que quiserem. E é assim que a salvação é oferecida, a todos. 1 Timóteo 2:4. Deus quer que todos se salvem. E a pessoa escolhe, sim ou não. Pastor, qual é a vantagem de uma pessoa que nasceu num berço evangélico para outra que nasceu numa família que não crê no evangelho? É a educação que ela deve receber, de acordo com Deuteronômio, capítulo 6, versículos 6 a 7. Por exemplo, o apóstolo Paulo fala de uma linguagem de filhos de crentes serem limpos. Limpos em que sentido? São diferentes dos demais filhos dos outros? Não. Porque os seus pais têm uma vida regrada pelo evangelho, por exemplo, bebida alcoólica, outras atitudes que é muito comum entre os pais até forçarem ou recomendarem os filhos que, à medida que chegam a uma certa idade, para procurarem mulher. E os pais crentes orientam no sentido contrário. E assim, o menino orientado pela Bíblia, ou a criança orientada pela Bíblia, ela vai ter uma vida diferente. Muito bem, pastor. A próxima pergunta vem da nossa colaboradora e ouvinte Regina. Ela pergunta, faz assim: por favor, explicar a diferença entre Geena, Hades e Seol. Quero dizer que a Bíblia foi escrita em 3 línguas. Existe a língua hebraica, que é do Antigo Testamento. Partes do Antigo Testamento se usa o aramaico, e o Novo Testamento é na língua grega. Logo, há palavras que aparecem nessas línguas que às vezes nós desconhecemos. E com isso podemos dar uma interpretação errada para apontar o nosso ponto de vista. Por exemplo, quais são as palavras nessas línguas a respeito dessas palavras aqui citadas, Geena, Hades e Seol? A palavra Seol é uma palavra hebraica. Ela aparece 65 vezes no Antigo Testamento. Repetindo, 65 vezes. Já a palavra Hades é uma palavra grega que aparece no Novo Testamento 10 vezes. E a palavra Geena aparece 12 vezes no Novo Testamento, na língua grega, sendo 11 vezes citada por Jesus e apenas uma vez no livro de Tiago. Então a pergunta que se levanta é: Seol, qual o sentido? Refere-se à sepultura ou refere-se a outro lugar onde existe consciência através da alma e espírito? Nós queremos dizer, Seol é o mundo dos mortos, segundo o dicionário hebreu e aramaico de Strong. Seol é a habitação dos espíritos dos mortos, dicionário de Smith. Seol é o receptáculo comum dos mortos, dicionário e enciclopédia bíblica de Fossé. E Seol é o estado invisível, concordância analítica de Jung. Então, temos que considerar que Seol não é a sepultura. Quero repetir, Seol não é o lugar do corpo. Seol é o lugar da alma. E dizemos isso com a seguinte declaração: que existe uma palavra específica para o lugar do corpo. E essa palavra específica é, no hebraico, keber, keburá.
referindo-se ao corpo. Mas quando se fala de Seol, não se fala da habitação do corpo, mas da habitação do espírito. E nesse lugar, Seol, de acordo com Jonas capítulo 2 e versículo 2, não é um lugar de inconsciência, é um lugar de tormento consciente. No livro de Jonas, quando ele foi tragado pelo grande peixe, ele deu a sua situação de angústia, comparando-a com aquela pessoa que irá ou vai para o Seol. E disse: na minha angústia clamei ao Senhor, e ele me respondeu. Do ventre do inferno gritei, e tu ouviste a minha voz. Então aí está. Seol, repetimos, lugar dos espíritos, dos mortos. Hades segue nessa mesma interpretação. Lugar do corpo no hebraico, Keber, Kepurá. Estrangeiro e peregrino sou entre vós, dai-me possessão na sepultura convosco, para que eu sepulte a minha morta diante da minha face. Usa-se a palavra sepultura, que é a tradução da palavra Keber ou Keburá. Não é a palavra Seol que é traduzida por sepultura. A palavra Seol, ela é transliterada para o português. Aparece essa palavra na sua forma como se fosse no hebraico. Seol não é traduzida, é transliterada. Outro texto que nós encontramos em Marcos, capítulo 5, versículo 2, agora é a palavra Minema, Minemeion, Tafos. Saindo ele do barco, lhe saiu ao seu encontro dos sepulcros um homem com espírito imundo. Então, saindo dos sepulcros, é a palavra Minema, ou Minemeion, ou Tafos, que indica o lugar da sepultura. O que dorme no homem é o corpo e não a alma. Mateus 27, 52. Abriram seus sepulcros e muitos corpos de santos que dormiam ressuscitaram. Então aqui está, o lugar do corpo é na sepultura, o lugar do espírito é no Hades. E Hades, segundo Lucas 16, é um local separado entre duas partes, a parte dos salvos do Antigo Testamento e a parte dos perdidos. Nós lemos no versículo 22 a 25. E aconteceu que um mendigo morreu e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. E morreu também o rico e foi sepultado. E no inferno ergueu os olhos, estando em tormentos, e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. E clamando disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim, e manda Lázaro que molhe na água a ponta do seu dedo, e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Disse, porém, Abraão: Filho, lembra-te de que recebeste os teus bens em tua vida, e Lázaro somente males, e agora este é consolado, e tu atormentado. Então aí está, no Hades, morreu o rico e foi sepultado, no lugar chamado Minema, Minemeion ou Tafos, indicando o lugar do corpo. E no Hades, seu espírito estava plenamente consciente, sentindo tormentos e ele desejando sair de lá. Esse lugar, Hades, é o lugar no período da morte física até o dia da ressurreição. Agora, depois da ressurreição, na vinda de Cristo, e seguindo-se 1000 anos, haverá outro lugar para o corpo e a alma, ou o espírito, considerando que o corpo ressuscita, que a Bíblia chama de Geena.
Essa palavra Geena, como dissemos, foi usada por Jesus 11 vezes. Exemplo, Mateus 5:22, ao passo que quem disser tolo desprezível estará sujeito a Geena ardente. Aqui é o lugar que será habitado depois do juízo final. O corpo ressuscita para comparecer perante o tribunal do juízo final, não tendo a pessoa o nome no livro da vida, então ele vai ser lançado no lago de fogo, que é a Geena. Não é aniquilamento, é lugar de sofrimento eterno que nós chamamos de inferno. Mateus 5:29, porque é mais proveitoso para ti que percas um dos teus membros, do que ser todo o teu corpo lançado na Geena. Aí está Jesus mostrando que este lugar é um lugar que se deve evitar a todo custo. É mais proveitoso para ti que percas um dos teus membros do que todo o corpo ser lançado na Geena. Mateus 5:13, porque te é mais proveitoso perder um dos teus membros do que todo o teu corpo acabar na Geena. Mateus 10:28, e não fiqueis temerosos dos que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Antes temei aquele que pode destruir na Geena tanto a alma como o corpo. Então aqui está a palavra Geena aparecendo como período de tempo depois do juízo final, que nós chamamos o inferno eterno, onde também o diabo será lançado, de acordo com Apocalipse, capítulo 20, versículo 10. E o diabo que os enganava foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde está a besta e o falso profeta, e de dia e de noite serão atormentados para todo o sempre. Agora, quando menciona neste versículo 10 a besta e o falso profeta, quando estes dois passaram a estar neste lugar chamado Lago de Fogo ou Geena, 19 e 20 do livro do Apocalipse mostra que esses dois seres humanos serão os primeiros a habitar neste lugar. E a besta foi presa, e com ela o falso profeta, que diante dela fizeram os sinais com que enganou os que receberam o sinal da besta, e adoraram a sua imagem. Estes dois foram lançados vivos no lago de fogo, que arde com enxofre. Então preste bem atenção, meu ouvinte. Eles foram lançados, depois o diabo foi lançado no poço do abismo, ficou lá 1000 anos, quando foi solto, ele providenciou outra revolta, por fim, definitivamente, foi lançado no lago de fogo, e quando chegou lá, encontrou vivos ainda os dois primeiros, que 1000 anos antes já tinham sido lançados, mostrando com isso que Geena não é lugar de aniquilamento, é lugar de consciência. E finalmente, outra palavra que aparece no Novo Testamento, em 2 Pedro 2 e 4, é a palavra tártaro, que é a tradução do grego para o português. Porque se Deus não perdoou aos anjos que pecaram, mas havendo-os lançado no inferno, os entregou às cadeias da escuridão, ficando reservados para o juízo. Então aqui são os anjos que já estão no tártaro, e estão aguardando o dia do juízo final. Pode parecer para algumas pessoas que isto seja algo desprezível, mas é palavra de Deus que devemos aceitar.